Pedro, foi rápido. Beleza? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ó, me fala se você estiver me escutando bem. Tudo ótimo, tô escutando bem. Legal. Ah, e aí? Vamos assistir a corrida? Assisti, claro. Não teve como perder essa, né? Baita corrida. Corrida legal, ela tem bastante assunto para falar. E, cara, eu vou te apresentar, vou fazer as honras aqui. Pedro Clerot é o nosso campeão da Fórmula 4 Brasil, com muito orgulho. O Pedro está lá na Espanha, não sei se está agora na Espanha, mas está fazendo a Fórmula 4 espanhola. E, enfim, estava liderando o campeonato, agora está na vice-liderança, está brigando pelo título. A gente espera que seja uma carreira daquelas que vai pegando o primeiro ano e já vai sendo campeão de tudo. Parabéns pelo título do ano passado. E me conta um pouquinho como que tá a sua carreira, né, agora, o que que você expectativa, qual que é a próxima etapa, para a gente entrar no assunto Fórmula 1. Bom, hoje eu corro na F4 espanhola com a MP. Ano passado, como você comentou, eu fui campeão da F4 Brasil. No ano inaugural, né? A gente teve um ano fantástico junto com a Full Time, com o Edu Bassani e com o Maurício. A gente aí dominou o campeonato, sendo campeão uma etapa antes. Então foi um baita campeonato pra gente. Foi um ano inesquecível estar podendo correr de Fórmula aqui no Brasil, nas pistas do Brasil. É sempre muito bom estar com a família, ver a galera apoiando esse projeto novo é sempre muito bom. Mas falando um pouquinho lá de fora agora, eu tô na vice-liderança do campeonato. A gente teve aí três finais de semana e a gente ainda tem quatro, então ainda tá praticamente na metade do campeonato. Tem muita coisa para jogo ainda, a gente segue na vice-liderança, mas a gente tá bem, a gente tá sempre ali no top 5, sempre fazendo bons pontos, evitando batidas. A gente não teve nenhum abandono até agora, sempre ele pontuando. A gente pontuou todas as coisas até agora, então a gente tem feito um ano sólido. Spa, como a maioria viu, foi uma etapa fantástica aí, poder ser pole e vencer duas corridas em Spa, não é todo dia que isso acontece, Cara, é um mas sonho, né? é um Eu sonho. imagino assim, eu fui piloto, você sabe, eu fui cria do Edu Bassani também, minha primeira competição com carro de corrida foi na Fórmula Renault com o Bassani, e assim, eu sempre sonhei em ir para Spa, andar em Spa, fazer o Rouge. Eu imagino você estreando na Europa no primeiro ano, chegar em Spa já fazendo pole, ganhando corrida. Cara, que sonho. Foi fantástico, né, cara? Spa na chuva, já é uma pista difícil na chuva, então mas foi um fim de semana fantástico. Aí a gente saiu com 30 pontos de vantagem nesse final de semana, mas foi fantástico. E tem sido um ano muito de aprendizado para mim. A Europa é muito diferente do Brasil, o nível lá é altíssimo. A gente tem 10, 12 pilotos sonando em 3, 4 décimos. Então, qualquer coisinha aqui que a gente tem de diferente, qualquer décimo que a gente acha faz a diferença. Então, tô aprendendo bastante, tô bem feliz como tá indo o ano. Cara, e assim, você tocou num ponto. Eu quero falar sobre Spa na chuva e MP, você já imagina qual que é o assunto. Mas antes, um pouquinho aproveitando esse gancho que você deu, eu tomei um pouco de baque. Eu cheguei aí para a Europa, mas eu peguei bem na crise que deu ali 2008, 2009. E assim, o baque que me deu foi porque assim, você anda no Brasil é uma coisa. Quando você chega na Europa, cara, não tem mais, é outra história, né? Primeiro que você não fala o idioma, né? Não é seu idioma, né, o principal. E aí você tá longe de família, você não conhece ninguém. Poucos pilotos têm alguém para acompanhar, mas a maioria vai sozinho. Eu mesmo cheguei lá para testar sozinho, fui andar com a Trident, na época chamava Fórmula Master, e aí fui andar em Imola. E aí, cara, assim, do seu lado senta um cara, é campeão, sei lá da onde, não sei o quê. Aí no outro dia eu fiz teste com outro moleque do meu lado, era campeão do não sei o quê. Então, assim, não tem ninguém bobo, né? E à medida que você vai subindo, vai só afunilando cada vez mais. E me fala, assim, o que que você sentiu, assim, de mais, que fala, pô, cara, isso aqui pra mim foi o que mais pegou, assim, de sair do Brasil e vir pra cá. Bom, como você falou, o idioma não é o mesmo, né? A gente não tem aquela conversa igual a gente tem no português. Ano passado, uma das coisas que fez um pouco de diferença foi ter evoluído o carro, né? O primeiro ano da Fórmula 4 ano passado. Então, eu tive aquele contato com o Edu e de poder falar português, sabe? Poder explicar aquele idioma brasileiro que só a gente entende, sabe? Lá
eu falo inglês fluente, mas não é a mesma coisa. A gente sofre um pouco com essa questão do idioma, mas no geral eu tenho me adaptado bem, não teve alguma coisa grande que eu tô sofrendo. Lógico, é tudo uma coisa nova para mim, tô adaptando do melhor jeito possível. A gente sofre com pequenas coisas, mas não tive nenhuma coisa, graças a Deus, nenhuma coisa grande, sabe? A gente já chegou andando bem, andando no top 5. Adaptou bem no pneu, temperatura, que, né, mais Então, fresco na Europa. aqui lá a gente pegou o começo de temporada, dos treinos ali, começo de temporada num pouquinho mais de frio. A gente não teve aí toda a temperatura que o Brasil tem, mas a última etapa a gente tava com a temperatura do ar a 43 graus, pista quase 80, então já estava muito mais parecido com o Brasil. A gente usa um pneu diferente lá, a gente anda com Hankook, não com Pirelli, mas é um pneu ótimo também para aprender, um pneu um pouquinho mais duro, é o composto que a gente usa no Brasil hoje também. Então tá sendo um ano de adaptação, como eu falei, mas acho que a gente está levando da melhor maneira possível. Pedro, você, né, tocou no assunto, você hoje faz parte da MP. A MP tem, né, equipe em outras categorias também, uma equipe enorme na Europa. E você estava comentando sobre Spa, que andou lá na chuva. E a gente teve um acidente com o Dilano, que foi na freca pela MP. Ele era da sua equipe, outra categoria. Me fala se você tinha contato com ele, sobre Spa. Assim, eu também já andei de Fórmula na chuva, eu sei o tanto que é ruim de visibilidade. Eu não sei como é que tá os carros hoje, né, a sensação dentro, mas na minha época, assim, já era terrível, não enxergava nada. Eu imagino que deve ter piorado. O que que você pode falar, assim, né, de como que foi tudo aí para vocês? Bom, assim, é uma fatalidade, né, cara? Não é todo dia que a gente vê um acidente desse, mas eles estavam em condições de pistas que praticamente eram inguiáveis, sabe? Não tava seguro para andar. A gente viu até pela própria transmissão, a gente viu que não tinha visibilidade alguma. E não é muito bom. O Dilano, eu não tive muito contato com ele, mas ele foi campeão da F4 espanhola em 2021. Então a gente usa ele como base. A gente vê as onboards dele, a gente tem acesso à telemetria, Mas os engenheiros aí, também. provavelmente os dados seu de referência são Exatamente, dele, né? exatamente. Ele é um cara que ajuda a gente, mesmo não estando aqui, ele ajuda a gente lá na equipe com os dados, com o onboard, com coisas que ele falava, que era um cara que a gente tem como base, né? Eu, inclusive, falei isso numa outra entrevista lá na Band, que ele era uma base pra gente, sabe? Ele inspirava a gente, ele foi campeão com a MP, a MP foi campeão em vários anos desse campeonato, mas, assim, não é muito legal quando isso acontece, né, cara? A equipe tá realmente muito triste. Eu também fico triste, cara. Eu vejo o risco que a gente passa. Inclusive, andei em Spa na chuva, então eu sei Legal. como é que tava aí, como é que tava a visibilidade nos carros, como você E, falou. A gente tem muita pouca visibilidade com a questão da aerodinâmica do carro, sobe muito spray. A gente não enxerga nada. Teve dias lá que eu não enxergava um palmo na minha frente. Então, e é tem isso horas mesmo. As que pessoas não é acham muito que seguro. eu bati nessa tecla quando teve o acidente, porque muita gente vê na Fórmula 1 e aí às vezes tem alguma decisão da direção de prova de repente optar pela segurança e não pelo espetáculo. Spa teve isso em 2021, que teve acho que 6 voltas atrás do safety car, mas não dava para enxergar nada. E assim, aí nessas horas a gente fala, poxa, né, a segurança é sempre mais importante. E eu, cara, eu tive um relato assim, eu tive uma experiência. A minha primeira corrida de Fórmula Renault, o Edu pode falar isso. A gente foi correr em Curitiba, no antigo autódromo de Curitiba que não existe mais. E lá era uma pista que usava muito para quilômetro de arrancada. Então a reta tinha concreto e era muro dos dois lados. Você não tinha espaço entre o muro. Caiu uma chuva, mais uma chuva. E era tudo piloto estreante. Acho que, sei lá, 80% do grid era estreante. E, assim, juro por Deus, a sensação, a gente às vezes fala, a pessoa não entende, você sabe o que eu estou falando. Eu entrava na reta, tinha uma curva rápida, curva zero, e a reta era muito comprida. Eu entrava na reta torcendo para não ter ninguém no meio do caminho. Porque se tivesse, eu ia acertar o cara do jeito que ele tivesse, porque eu não estava vendo nada. Eu usava as placas do lado, assim, eu olhava mais para o lado que para frente, para frear. Porque não tinha referência nenhuma. Na frente era como se tivesse cego, assim, tivesse tudo branco. A gente usava as placas laterais. Aí você sabia que a curva estava chegando e freava. Exatamente. Então, é muito perigoso, é um esporte que a gente ama, a gente gosta, às vezes a gente esquece do perigo, mas
Não tem jeito. A direção de prova ali acho que errou também. O Verstappen bateu nessa tecla. Eles relargaram com o safety car, faltando uma volta para acabar a corrida. Não precisava. Não E muita precisava. gente colocou. E muita gente colocou o problema na Rouge e em Spa. Assim, eu não estava lá, você vai Cara, falar muito melhor do que eu, mas a percepção que eu tive é que Spa não teve culpa. Foi mais questão de visibilidade, podia ter sido em qualquer outra pista. Tem Spa, razão. Spa já é uma pista grande, a gente sabe disso, é uma pista um pouco perigosa. Claro, a Rouge é uma curva rápida que leva a uma reta, mas Interlagos também, vou dar um exemplo, poderia acontecer isso por conta dos muros. A gente não tem tanta área de Botafogo. escape na reta. Exato, você tem muro dos dois lados, o carro bate, naturalmente ele vai voltar. É muito difícil você encaixar. A gente teve um acidente também um pouco antes com o pessoal da F4 italiana, graças a Deus ninguém sofreu nada. É, praticamente igual, o cara acabou rodando no Rouge, tomou um toque, voltou, acabou sendo atingido. Então, eu acho que Spa teria uma culpa, é difícil falar, cara. É pistas que tem, assim, muro dos dois lados e nessa condição de chuva, cara, não tem muito o que fazer. Ainda mais na chuva, você não enxerga nada, você não vê um palmo na sua frente. Então, não Exato. acho que Spa realmente teve culpa. É triste também pensar o cara que acabou batendo no Dilano. Deve ter um peso, mas essas coisas acontecem, cara. Não tem como a gente colocar uma culpa em alguma coisa. Mas a direção de prova acho que vacilou de ter largado. Para a última volta não precisava, não tinha necessidade. E Acabava em safety car e era isso. já é um problema com pilotos experientes na Fórmula 1. Se tratando de categorias de base, sempre tem menos experiência, óbvio. Então, assim, tem que ter um cuidado, acho que um pouco maior também. Acho que foi um vacilo. E eles vão testar essa semana, né, a questão da calota na Fórmula 1. Vamos torcer para dar certo, que se funcionar, parece que vão introduzir já no calendário da Fórmula 1 e todas as categorias de base a partir do ano que vem. Não sei se você está sabendo de alguma coisa em relação a isso. Eu não sei nada do teste, eu sei que eles iam testar. Eu também não estou sabendo de muita coisa, para ser bem sincero. Bom, vamos falar de coisa boa, Fórmula 1. Como que você recebeu a notícia do Ricardo e do De Vries? Cara, a gente já tinha visto ali alguns rumores deles, eu tinha visto algumas páginas que eu sigo aí de notícias que talvez isso iria acontecer. O De Vries não tá no ano muito bom. Ele teve aquela performance mega na Williams em Monza, mas isso tem tudo a ver, né? Monza é uma pista que não é tanto aerodinâmica, com a Williams que não tem aerodinâmica muito boa, velocidade de reta alta, mas independente disso, fez uma coisa fantástica. Ponto, já pontuou no começo, não é toda Primeira, hora que né? é isso. E o De Vries não é um piloto ruim. De Ele jeito não, nenhum. É um não, ele não piloto excepcional. ele ganhou a Fórmula 2, ele ganhou a Fórmula E, então ele é um piloto bom. Mas assim, né, a Fórmula 1 tem aquela coisa, é todo mundo querendo vaga, só que só tem 20 vagas. Então é uma briga muito grande. E eu vi hoje mais cedo, até mandei para os meus amigos que ele acabou voltando, né? O De Vries ia sair. Eu fico feliz pela volta dele. O Ricardo é um cara que eu me inspiro bastante, gosto da energia dele, ele tá sempre feliz, é um baita piloto. A gente sabe que as freadas dele é assim, ele fala que ele é Absurdo. os últimos dos caras que freiam mais dentro. Então, é bom ver ele de novo no grid. Acho que ele vai voltar bem, mas lógico, vai demorar uma corrida ou duas ali para adaptar, porque tá parado, não é toda hora que você consegue voltar e já voltar nesse nível. Mas E tem é um tudo para carro, voltar bem. vamos falar, é um carro que deve ser uma porcaria. Não Porque o carro tá tá andando andando só pra lá para frente. trás do Então, grid. O De Vries estava sofrendo. E eu até fiz um vídeo hoje batendo nessa tecla. Dois pontos aí. Primeiro, eu acho que o De Vries não estava tão mal. Eu acho que o Tsunoda está muito bem também. E aí acaba a gente vendo só o De Vries andando atrás, mas cada corrida ele estava encurtando o gap ali, ele estava chegando perto da performance ali do Tsunoda. E aí eu acho que tem muito a ver também com o Sérgio Pérez. Porque hoje a Red Bull não tem um plano B, e isso até o Helmut Marko já falou que não tem um segundo plano se caso o Pérez precisar sair. Então, assim, se eles enxergam no Ricardo, eles estão testando o Ricardo no simulador. Eles fizeram o teste com o Ricardo hoje, lá com o teste da Pirelli, que eu imagino que deve ter ido bem, porque senão não iam anunciar logo em seguida. claro. Eu cheguei até a ver alguma coisa falando que o Ricardo tinha feito tempo suficiente para largar na primeira fila. Depois eu vi uma outra coisa falando que ele tomou mais ou menos um segundo Verstappen, só que aí também você não sabe que pneu que ele estava, se estava pesado, se não estava, enfim, não dá para tirar muita conclusão, só eles que sabem. Mas eu acho que
faz parte de um plano para ter uma segunda opção se caso o Pérez não reagir até o final do ano. Eles podem testar. Eu até falo um pouco que é tipo para acordar o Pérez, tipo, ó, a gente Também? tirou o cara. Se você continuar assim, a gente vai ter que te tirar também. Então, não é, lógico, De Vries não estava fazendo o suficiente, como você falou, o Tsunoda voltou bem, mas é um wake-up call, a gente pode falar assim pro Pérez, né? Ele não tá aí, já é alguns fins de semana que ele não vai pro Q3, em Silverstone, não saiu no Q1, com o Max largando na pole e sobrando. Então, é meio que ele falando assim, ó, a gente tirou o cara, isso pode Se acontecer com vira, você também. se mexe. E assim, não fazia sentido nenhum colocar o Ricardo para testar ele na equipe principal. Então, semana passada eu estava com o Jafone aqui e o Jafone chegou a falar isso também. O Jafone falou, cara, eu acho que se é para testar, testa logo, sabe? Mas aí a gente tava falando sobre testar depois da Bélgica, depois do intervalo. Ninguém esperava que ia ser feito agora. Mas eu acho que é pensando mais no Pérez do que no próprio desempenho do De Vries. E aí, eles têm o Lion Lawson que está correndo lá no Japão, está indo super bem. Eles não vão parar o desenvolvimento lá do Lion Lawson para colocar ele no meio da temporada. Também acho que não faz sentido. Então, eu acho que faz tudo parte desse plano. De repente, o Ricardo vai até o final do ano, se for bem, Pérez sai, Ricardo sobe e o Lion Lawson entra na AlphaTauri. E também tem uma coisa que a Honda está indo para a Aston Martin e está todo mundo também falando que a Honda pode puxar o Tsunoda, se caso o Alonso parar mesmo. Então, eu acho que foi meio que um plano B aí para a Red Bull. Eu acho que o Lawson realmente ele é piloto para estar na Fórmula 1. A gente viu o que ele fez nas categorias de base. Inclusive, ele andou pela MP. A gente acabou vendo umas on-balls dele em Macau de F3. Ele é bom mesmo? Bom, cara, ele acelera. Ele acelera. A gente teve acesso lá aos vídeos, a gente acabou assistindo. Então, dá para ver que o cara é bom mesmo. Eu acho que ele vem sim. Vamos ver como é que o Pérez vai acabar a temporada. Se ele pegar aí depois dessa metade, depois de Spa, depois ali do break, ele voltar e já voltar igual o Verstappen, a gente pode ver ele ficando, mas se ele continuar assim, eu acho difícil ele conseguir ficar. O Ricardo deve subir aí. Eu gostaria de ver o Ricardo de novo em uma equipe de ponta para ver. Eu sei que ele é piloto para fazer isso. A gente já viu que quando ele estava na Red Bull, ele andava junto com o Max ali, ganhava corridas. Então tem tudo para acontecer isso. Eu acho que o Lawson realmente vai para AlphaTauri. Seria bom ver isso, um piloto de uma geração nova. A gente não está vendo tantos pilotos subirem para a Fórmula 1. A gente O tem o Drugo caso. tá esperando aí, já tem tempo, né? Exatamente, a gente vê as equipes priorizando pilotos que já têm mais experiência do que pilotos jovens ali na Fórmula 2, da Fórmula 2 que saem campeão, como o próprio Felipe e alguns outros nomes. Aí a gente vê o Piastri. Claro, o Piastri é um baita piloto, a gente vê o que ele está fazendo com o Norris, não é todo dia que a gente vê isso, mas vamos ver como é que vai decorrer, tudo depende da performance do Pérez. Se o Pérez realmente voltar e acordar assim, acho que ele tem para ficar. E assim, para quem torce para os pilotos brasileiros, essas mudanças assim repentinas é sempre bom para surgir novas vagas, porque é o que a gente está falando. Se o Pérez sai, se o Pérez não consegue um assento, acho difícil não conseguir, mas no final das contas ali na dança das cadeiras sempre sobra uma cadeirinha ali e de repente o Drugo está ali na porta, consegue dar o pulo do gato ali. O Rafael 83 Cerejo perguntou para onde vai o De Vries. Acho que nem ele sabe. Acho que pegou de surpresa também. Boa pergunta. Acho que ele volta ali como ele é. Eu não sei se ainda é piloto Mercedes ou não, mas ele tinha um negócio com a Mercedes. Pode ser que ele volte para a Fórmula E, mas não sei. Na Fórmula E ele não pode, né? Como ele é campeão da Fórmula. Ah, tá, desculpa, Fórmula E. Eu Fórmula E. confundi com Fórmula 2. Não, Fórmula 2 tem regulamento, quem é campeão não pode correr outro ano, exatamente. então ele não tem essa possibilidade. Bom, vamos falar de McLaren. O que você enxergou da McLaren? E olha, aproveitando, quem quiser mandar pergunta, porque a gente conseguir lendo aqui, a gente vai respondendo. O que você conseguiu ver da McLaren? Será que é isso tudo? Onde você acha que ela conseguiu evoluir tanto? Cara, foi um pulo assim. Ninguém tava esperando eles voltarem assim desse jeito, né? A gente viu o Norris em Red Bull Ring lá na Áustria andando bem já, mas não com esse ritmo todo. É, classificar em segundo e terceiro com o grid de hoje. Em Silverstone não é uma pista fácil, tudo bem. O que eu penso muito é que as equipes têm muito acesso a Silverstone. Uma pista que é fácil de acesso para eles é a casa deles, né? Então eles testam bastante lá, eles sabem
um pouco mais do que das outras pistas. Mas, independente disso, não é toda hora que você vê uma equipe que está andando em nono, décimo, para pular para segundo. E, cara, aquele último stint do Norris e do Piastri de pneu Pelo duro. duro contra pneus macios, cara, não é todo dia que a gente vê assim. Eu até achei, o Norris é terceiro já. Então, O eu Hamilton falei isso tá. no meu, eu falei isso no meu vídeo, porque eu não sei se todo mundo foi pego de surpresa, mas parecia que o pneu macio, eu acho que ele teve meio que um overheat ali para todo mundo. Eu acho que ele passou um pouco do ponto. Pode ser isso que aconteceu lá com o Hamilton, não sei. Mas, cara, o Norris no final ali das 3, 4 últimas voltas, o Verstappen não estava administrando ali, porque o Norris estava muito próximo, estava 2, 3 segundos. Ali o Verstappen estava acelerando. E o Norris estava pau a pau com o Verstappen. Eu acho que se tivesse umas 5, 8 voltas ali, ele ia dar trabalho para o Verstappen. Capaz que chegava. O próprio Helmut Marko falou isso, né? A gente viu ele falando que mais umas 5 voltas ele até achava que o Norris conseguia chegar. As McLaren evoluíram muito, tanto como ritmo de quali e ritmo de corrida. Eu fiquei mais impressionado com o ritmo de corrida do que o de quali. Quali a gente vê algumas equipes ali, o Albon, por exemplo, tava ali também, mas ritmo de corrida não Impressionante, é né? fácil. Exatamente, ritmo de corrida a gente tem aí 50, 60, 70 voltas, dependendo da pista. E a galera andando ali o tempo inteiro. Tem a questão de economizar pneu, tudo. Então, eles estavam realmente bem fortes. Espero que eles continuem assim. A Williams também tá voltando um pouco, mas quero muito que a McLaren continue assim, que a gente vê mais uma briga, né? A Ferrari desapontando um pouco agora em Silverstone, mas vamos ver. Eu tô curioso para ver como é que vai ficar. Assim, falando, você citou o álbum. A Williams tem uma velocidade reta impressionante. Eu estava olhando a telemetria tanto do álbum contra o Verstappen e velocidade reta sem DRS, a Williams consegue ser mais rápido do que a Red Bull. E aí quando abre o DRS, que é a coisa que a Red Bull tem de mais forte, assim, né, perante as equipes da ponta ali, o álbum faz frente ali à Red Bull. Ele toma acho que 1 km/h de reta com o DRS aberto. Então é impressionante a Williams. Ah, Na Fórmula 1, quilômetro não é nada. A gente vê diferença de 10, exato. 12 quilômetros. Talvez aquele assoalho, você chegou a ver o assoalho da Williams, né? Liso lá, Vi, sem, aquilo é só quase reto, talvez aquele assoalho sem nada lá, o ar tá passando e tá funcionando de alguma né? forma. Não tem o efeito sola, mas tá funcionando. Então, Ferrari se perderam total, né? Eu acho que eles estavam com problema de aquecimento de pneu e até muita gente criticou a estratégia da Ferrari ali do Leclerc, que parou muito cedo e tudo. Depois analisando, eu acho que é o que tinha para eles, tentar alguma coisa diferente. Porque eu acho que eles já sabiam que não tinha carro para disputar ali na frente, então tentaram fazer alguma coisa diferente do que estava todo mundo tentando. Então a Ferrari andou para trás. Cara, a gente viu a Ferrari em Red Bull Ring andando bem. Tava ali, não tava, lógico, com igual o Verstappen, igual a Red Bull, mas estava ali na frente das outras equipes. Tava brigando ali pelo pódio com os dois pilotos. Mas teve toda aquela questão de track limits, enfim, foi aquela bagunça. Mas em Silverstone a gente não viu eles tão rápido, né, cara? Eles não, eles são, eu tô vendo, eles não são muito constantes, assim, sabe? Tem hora que eles estão parecido com o Red Bull, tem hora que eles estão andando em décimo, entendeu? Não é uma coisa que a gente vê muito. Lógico, o Leclerc não deu muita sorte com o safety car, porque ele parou 1, 2 voltas antes de entrar, então a galera que estava na frente não tinha parado, ele acabou caindo 5, 6 posições. Mas eles não tão legal. O carro não parece ser bom. Eles falam que eles têm problema com desgaste de pneus, que eles acabam com os pneus muito rápido. Com a Fórmula 1, a gente vê cada dia mais as equipes reclamando um pouco dessa questão do aquecimento de pneus, porque eles querem tirar os aquecedores de pneu. E isso faz muita diferença, eu posso falar, porque eu já andei com e sem cobertura de pneu nos treinos que eu fiz. Então a O, gente o que vê. Ricardo testou sem cobertura hoje. Eu não Exatamente. sei como foi, mas eu sei que ele testou isso. Isso faz muita diferença. Então é difícil a gente ver, difícil a gente comparar, mas a gente vê que tem alguma coisa de errado. Não é todo dia que a gente vê uma equipe grande dessa inconstante. O doutor Olívio Batista perguntou para a gente aqui se tem explicação pilotaço como o Ricardo perder muito para o Norris no ano passado e se compara ao Schumacher e Rosberg. Eu acho que Schumacher e Rosberg tem muito mais a ver com o tempo que o Schumacher ficou fora da Fórmula 1. O que o Alonso está fazendo é uma coisa completamente inédita. O cara passar muito tempo fora, muito tempo assim, vai, mas 2, 3 anos fora e quando ele volta em alto nível. É muito difícil.
O Schumacher, eu acho que sofreu um pouco com isso. E aí também chegou numa fase que o Rosberg estava super bem. O Rosberg é um excelente piloto. Não dá para falar que não é. Bateu o Hamilton. Pode falar o que for, mas Hamilton teve os problemas aí, mas o Rosberg foi lá e entregou o resultado. Então, eu acho que o Ricardo e Norris, o Norris é um fenômeno, mas por alguma razão o Ricardo não conseguiu andar com a McLaren, né? Cara, isso tem muito a ver com a guiada do carro. A gente viu o Norris falou e a gente viu em algumas entrevistas o Ricardo reclamando que o carro era dianteiro. Um carro dianteiro não é um carro fácil de guiar. É um É o carro que você pior, tem né? que aprender, exatamente, é um carro que você tem que aprender a rotacionar, que já não tem tanta rotação e que ele esfrega os pneus dianteiros. Então acaba que você tem pouco grip dianteiro. E o Ricardo fala, eu preciso de um carro com frente, eu preciso de um carro agressivo, igual a guiada do Max. A gente vê o Max com um carro extremamente agressivo. No outro regulamento, a gente viu o carro dele com um reiki assim. Tá. Tudo que dava de asa para rotacionar e Para para ter quem, grip ó, e carro para rotacionar, exatamente. E o para quem, Norris já vem. só para explicar para o pessoal que acompanha a gente, que eles não sabem muito, reiki é a diferença de altura entre a parte traseira e a frente do carro. O Max andava com isso muito alto. Exatamente, a gente via uma diferença ridícula. A Mercedes sempre quase reta e a Red Bull com um reiki maluco. A gente até brinca que algumas equipes andam com o reiki da Red Bull, que, que era algo fora do comum. E o Ricardo fala que ele precisa de um carro com grip na frente, um carro mais traseiro, né? Um carro que tem mais rotação. Ele é um cara que freia muito dentro. Então, com o carro dianteiro, você não pode ter isso. Você acaba freando ali aqueles 5, 6 metros mais para dentro, você não tem aquela rotação de conseguir tirar o pé do freio muito Você rápido. Você acaba não tendo tem que aquela antecipar teu certeza. Apex também, né? Exatamente, exatamente. Você acaba esfregando os pneus e você não consegue acelerar. Carros como Fórmula 1, Fórmula 2, Indy, que tem muita potência, se você acelera ele com muito esterço no volante, você distraciona. E você, na Fórmula 1, a gente sabe que quanto você tem muita potência, tem que distribuir essa potência. E se você não consegue tracionar, você não consegue usar essa potência, né? Você fica preso ali, distracionando e não anda para frente, não caminha para frente. Então, acho que isso tem um pouco a ver. E o Norris fala que ele gosta de um carro mais assim. Então, a gente vê, às vezes, alguns pilotos que não conseguem se adaptar por conta disso. Aí faz, por exemplo, você falando sobre isso, tá tendo rumor do Norris ir para a Red Bull. Inclusive o Helmut Marko comentou, não sei se foi ele ou foi o Christian Horner, comentou hoje que o Norris é um piloto que chama muita atenção da Red Bull. É um pilotaço. Só que esse carro da Red Bull é exatamente o contrário do que você está me descrevendo do carro que o Norris gosta. O carro da Red Bull, todo mundo fala que é extremamente difícil de guiar. Todo mundo que passou lá não deu conta. Albon não deu conta, Gasly não deu conta. Agora o Pérez está penando, apesar do Pérez ter vencido a corrida, mas está sofrendo para andar ali perto do Max Verstappen. E é um carro que todo mundo fala que a traseira é muito solta, assim, ele muito fácil de você errar e ir para o muro. Será que funcionaria o Norris ali? Difícil, hein? Cara, não é uma coisa muito fácil de falar, né? Acho que a gente teria que ver ele sentar e andar no carro. Acho que, sem dúvida, ele iria andar bem, mas foi o que você falou, o carro é feito pro Max. A Red Bull deixa isso claro. Todos que sentaram lá e andaram tiveram dificuldade de andar com o Max. Não é um carro que é a personalidade, a gente fala, né? Cada piloto tem sua personalidade de guiada, tem E seu eles não jeito. estão errados, né? Porque o Exatamente. Max está entregando o resultado. Exatamente. E os caras fazem o carro do jeito que o Max gosta. Então, acaba que não é todo mundo que gosta de um carro. Eu, por exemplo, eu prefiro um carro muito mais traseiro do que dianteiro. Eu não consigo andar com um carro dianteiro. É muito mais difícil para mim. É o meu estilo de guiada. E eu acho que o Norris tem isso. Então, mas sem dúvida, se ele sentasse na Red Bull, acho que ele iria andar bem. Mas é como eu falei, vai de cada piloto. O Hamilton eu já vejo com um carro muito mais equilibrado, um carro mais tranquilo. Ele reclama O, bastante do carro da Mercedes, desculpa, que não tem tanto grip, é um carro arisco. E você vê, ele não consegue entregar tudo que ele consegue extrair do carro, porque tem um pouco de, assim, carro traseiro, não é aquela guiada que ele gosta e que ele consegue extrair 100% do carro. o Hamilton me lembra muito a guiada do Jenson Button. É uma guiada bem mais tranquila, mais limpa, assim, aquela guiada do kart lá que você olha o piloto e fala, cara, não tá virando tempo. A hora que você olha, o cara tá muito rápido. Ele vai muito suave, assim, ele vai desenhando. E era o problema que ele tinha muito ano passado. Porque ele falava que, principalmente por causa do porpoising, o carro vinha sacudindo nas freadas, ele falava que era completamente imprevisível para ele. Exatamente.
não é uma coisa fácil de guiar. Você tem um carro, vou explicar um pouco. Um carro traseiro, você tem que ser muito mais suave na guiada. Você não pode ser agressivo, porque com um carro que já tem a tendência de escorregar um pouco mais a traseira, você sendo agressivo, você joga esse peso muito rápido, você acaba perdendo o carro. Já o carro mais dianteiro, você tem que ser um pouco mais agressivo na guiada para ter essa rotação do carro, fazer o carro, que quando a gente fala rotação, é você posicionar o carro melhor. A gente fala que é uma dança com o carro, né? A gente brinca com o carro ali, com toda essa transferência de peso. Então, é difícil a gente ver isso. Eu acho que o Russell tem uma guiada muito parecida com a do Hamilton, o Norris também. Essa nova geração, a gente vem vendo, a gente vem aprendendo isso. É uma coisa que eu tenho me adaptado também, é essa guiada mais tranquila, mais suave, para você acaba economizando pneu, você não tem aquela escorregada muito brusca, você é muito direto no que você quer com o carro e você guia limpo. Você não tem aquelas traseiradas que você perde tempo e acaba gastando pneu. Cada dia mais a gente vai vendo mais e mais que os pilotos vem guiando mais suave, e toda essa questão de economizar pneu, economizar gasolina, tudo isso ajuda quem tem uma guiada mais tranquila. Aston Martin, o que você conseguiu apurar de informação? Será que o upgrade que eles fizeram não funcionou? Ou será que foi uma coisa pontual agora das duas últimas corridas? Eles não tiveram tempo também para desenvolver, né? Eles aplicaram o upgrade no Canadá, não teve o primeiro treino. Daí foram para a Áustria, era uma formato sprint, também não tinha um treino só. E agora a coisa não aconteceu. Será que eles erraram a mão no upgrade? Cara, eu não acho que eles erraram. A gente vê eles em pistas mais travadas, né, que não tem tanta curva de alta. Vou dar um exemplo, Mônaco. Mônaco, eles são extremamente rápidos. A gente viu o Verstappen fazer um milagre ali no último setor para tirar a pole do Alonso. Então, acho que agora, nas próximas etapas, nas pistas mais travadas, agora como a Hungria, que é uma pista que não tem tanta curva de alta, acho que eles vão andar melhor. Eles têm um pouquinho de déficit ali nessas pistas com curvas de alta. A gente vê o Alonso reclamando um pouco disso e eles falando um pouco disso. Não acho que eles erraram, acho que isso é questão de tempo. Como você falou, eles não tiveram muito tempo para desenvolver. Já a McLaren conseguiu desenvolver melhor e, claro, tendo em casa ali é muito mais fácil você desenvolver o carro. Então, acho que eles vão voltar sim. Eles tiveram um rendimento fantástico no começo do ano, acho que eles começaram o ano muito bem, mas agora caíram um pouco, mas devem ficar ali brigando pela segunda, terceira posição do campeonato de construtores. Eu acredito também. E assim, a Aston Martin, o investimento não vai parar, né? O Lawrence Stroll inauguraram uma fábrica agora. Estão falando que estão fazendo um túnel de vento lá, que acho que não sei se é para o ano que vem ou para outro ano, coisa de 1 bilhão que estão gastando. Então, assim, acredito eu que acho que nos próximos 2, 3 anos você vai ver a Aston Martin brigando por títulos. Se Deus quiser, o Alonso vai estar lá ainda, que eu quero muito ver o Alonso vencendo a corrida de novo. Acho que seria um marco para a história do esporte. Ele com essa idade, depois de tudo que ele passou, que ele fez, voltar a vencer. Você se inspira em alguma coisa nele? Você acompanha o Alonso? Cara, o Alonso é uma inspiração, acho que para todo mundo. Ele tá ali fazendo o que tá fazendo, com a idade que ele tem, cara, não é para qualquer um. A gente vê o que eu gosto no Alonso aqui é onde ele sentou para andar, ele foi rápido, ele ganhou corrida. Exato. E aí não é só Fórmula 1, é qualquer Exatamente. carro. Qualquer carro. A Até gente vê no Dakar ele foi bem. o cara acelera em tudo. E ele chegou na Aston Martin, todo mundo falou, ele é maluco de ir pra Aston Martin, só vai pelo dinheiro. Começo da temporada, lá em cima já. Ele saiu Então, do Alpine que estava andando bem. ele tava andando E bem, aí né? Ele já chega na era Aston Martin. pontuando, já era. Não é fácil você andar com o Alonso. A gente sabe disso. O Alonso é um baita piloto. O que ele fez no passado, Sabe que o, eu não o acho que Felipe foi Massa, piloto mais vezes, não foi campeão mais vezes por alguns fatos, mas para mim ele era para ser 3, 4 vezes campeão mundial. O Alonso é muito, muito bom. tranquilo. Eu coloco ele no meu top 5 tranquilamente, da história. E o Felipe Massa dá uma entrevista num podcast, não vou me lembrar o nome do podcast agora, que ele fala que o Alonso foi o companheiro mais duro que ele já teve. E ó, que ele andou com o Schumacher, ele andou com um monte de gente. Aí acho que também envolve tudo, né? Assim, não só a qualidade técnica do piloto que está ali do lado dele, mas também o ambiente ali que o cara cria também, tudo. Ele disse que foi o cara mais duro que ele enfrentou. Exatamente.
o Alonso, ele é um cara que a gente vê ele desenvolver, ele sabe desenvolver o carro, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele precisa para ser rápido. E ele sabe do carro, ele sabe de mecânica, ele sabe tudo isso. É um cara que tem muita bagagem, que tá aí na Fórmula 1 desde 2001, 2002, não vou 2001. lembrar de cabeça Ele agora. estreou Nem pela nasci. Minardi. É, Ele estreou pela Minardi com o brasileiro, com o Tarso Marques, é, em 2001. exatamente. Eu não era nem nascido nessa época, eu nasci em 2007. Então, eu não, Você não não viu nem cheguei a... ele sendo campeão. Exatamente, exatamente. No ano que eu nasci, ele acabou sendo campeão. Então, ele tem essa bagagem, ele sabe o que ele precisa, ele sabe o que ele tem que fazer. Então, ele consegue entregar 100, 101% todas as vezes. E com a idade que ele tem, não é todo mundo que consegue manter um físico, você sabe, com 40 anos e um menino que chega com 20, 23 no ápice da juventude ali, a gente fala, com um preparo físico, que tá ali guiando todo dia contra o cara que tem 40. Não é todo dia que a gente vê isso. E o Alonso, para mim, é também facilmente no top 5, top 7 da história. Ó, o Cláudio Caldeiro está perguntando o que dizer do Stroll. Cara, apesar de eu já falei isso algumas vezes aqui, mas eu já fiz alguns vídeos, inclusive, pegando o pé do Stroll, mas não era falando que o Stroll é ruim. O Stroll não é ruim, ele é campeão de Fórmula 3. Assim, o que acontece? O problema do Stroll é a referência que ele tem. Você vai comparar ele sempre com o Alonso, que é o companheiro de equipe dele. E aí você está comparando um cara que é bom, mas não é um gênio, contra um dos 5 melhores da história, na minha opinião. Então, assim, o Stroll é muito bom. Ele mostrou isso, ele classificou na frente do Alonso na Áustria. Vai falar o que dele? Ele classificou e chegou na frente do Alonso. Agora também, de novo, ele andou muito próximo do Alonso. Só do cara andar próximo do Alonso, você não pode falar que o cara é ruim. É muito difícil. Exatamente. O Stroll, ele ganhou aí as categorias de base. Claro, ele teve ajuda, ele estava nas melhores equipes, enfim. Mas ele não é ruim. Para mim, não tem ninguém ruim na Fórmula 1. Não tem ali, não tem espaço para ter alguém ruim. São 20 vagas e os caras não vão colocar um piloto ruim. Ninguém Eu ali. falei com o Dudu Barrichello sobre isso aqui. A gente citou o Sargent. O Sargent hoje, vamos considerar ele como o cara que está um nível não tão bom igual os outros 19. Mas, cara, o nível dele, você pode pegar ele e colocar em qualquer categoria do mundo inteiro, que ele vai andar ali top 3, top 4 tranquilamente. Exatamente. A gente viu ele ganhando corrida na Fórmula 2, não é? Brigou pelo título com o Piastri na Fórmula 3, perdeu por ali detalhes. Então, o que eu vejo muito é como o piloto consegue evoluir, ele consegue andar ali no seu 101, 102, do máximo do limite, mais rápido que os outros, lógico. Como eu falei, não existe piloto ruim na Fórmula 1. Onde você botar esses caras para andarem, eles vão andar bem. É inevitável isso. Tipo, é impossível você colocar um cara, por exemplo, na Indy. Se o cara sentar lá na Indy, ele vai andar bem. Ele não é que ele vai andar mal. A gente vê o Grosjean andando bem lá, fato. E o Grosjean anda bem na Fórmula 1 também. Que a Indy tem um detalhe da Indy também, principalmente, mais nas questões dos ovais, que o cara também, assim, não é só o cara saber guiar. No oval também o cara tem que ter uma coragem extra ali, porque Exatamente. Val, a gente que é piloto, a gente que guiou, a gente sabe o que quer fazer uma curva a 380, 370 km por hora, coisa de maluco. Assim, eu não gosto nem de pensar que, não é que, para que as mim. coisas Não assim, seria para mim. tem que ter muita coragem para fazer isso. Mas a gente vê nos circuitos mistos, ele andando na frente, ele brigando pelos caras, lógico, o nível da Indy também é altíssimo. Então, para mim, não tem essa de piloto ruim. Tem piloto que se adaptou melhor, tem piloto que demora mais um pouco para se adaptar, que não está no melhor ano. A gente vê o próprio Ricciardo. Ricciardo, quando chegou andando super bem, pontuando, ganhando corrida. No final, já estava ali mais no meio para o fim do grid, mas é um baita piloto, a gente sabe disso. Então, é muita questão do momento, muita questão de como você tá. Tudo faz diferença. Ambiente, cabeça manda muito Ó, hoje em dia. Pressão, para hoje em dia mostrar, faz muita diferença no piloto. assim, para ilustrar o que você está dizendo, tanto que o momento conta e o psicológico conta, a confiança do piloto conta, cara, basta ver o Ricardo. O Ricardo venceu em Baku e não é que o Max Verstappen teve problema. Ele venceu o Max Verstappen lá de igual para igual. O Verstappen não chegou nele porque não deu conta de chegar. Essa é a verdade. E só que aí assim, o Pérez criou uma, né, expectativa que ia disputar o título e tudo, a gente também. E aí, quando chega lá em Miami, o Verstappen vai lá e dá aquele baile nele. E aí o psicológico do Pérez foi para baixo. Eu ainda falei na época, falei, cara, dificilmente ele vai se recuperar dessa.
pela forma como o Verstappen fez em Miami. E tá aí. Para mim, a questão do Pérez é muito psicológico. Ele estava num excelente nível ali de confiança e agora perdeu tudo. Exatamente, o Pérez veio de uma sequência boa, ele ganhou algumas coisas cara, não é todo dia que alguém ganha do Verstappen no mesmo carro, a gente sabe disso. Então, não foi o que eu falei, é muito difícil você bater o Max. Eu andei com o Max no Eu simulador ia e eu sei que ele é. perguntar isso agora, porque eu sei que você é do simulador também. Exatamente, a gente andou, eu andei com ele e andei com o Piastri também. Então, eu sei do que os pilotos são capazes, a gente vê eles andando ali. Então, não é todo dia que isso acontece. O Max e o Pérez, desculpa, criou uma expectativa grande com isso. Eu até achei, ele vai estar ali em segunda, às vezes brigando com o Max, mas para mim não ia ganhar no Max. Mas acabou que Lógico. quando você começa a ter resultados ruins, e você já entra numa sequência, é difícil você sair dessa sequência, porque você já pensa, pô, meu companheiro de equipe tá ganhando e eu tô aqui, que eu posso fazer? E você vai acumulando. E se você não souber tratar isso bem, você não consegue se recuperar. A gente viu isso com diversos pilotos e mais uma vez com o Pérez. O Ricardo pode ter entrado numa dessa, na McLaren, começou a ter dificuldade ali, o Norris performando para cima dele. O cara entra numa espiral de resultado negativo ali, é difícil ele sair. A gente sabe como Exatamente. funciona. Aquela questão da pressão psicológica. Você tem que estar ali, você tem que dar seu 100%, entregar 100% todos os dias, todos os treinos, todos os quadros, todas as corridas, enfim. Na Fórmula 1 é 100% o tempo inteiro, não tem espaço para erro. Quando acontece um erro, você vê o que acontece com o Pérez. O cara não passa para um Q3, não fica preso num Q1 e tem que recuperar. Você largando de 16º, 17º contra o seu companheiro de equipe que tá largando em primeiro, ele tem pista livre. E a gente sabe que na Fórmula 1, com tá tanto de aerodinâmica, é muito mais difícil você andar atrás do que andar sozinho. Inclusive na Fórmula 4, na Fórmula 3, Fórmula 2, enfim, a gente já tem isso. Menos porque o carro não tem tanta aerodinâmica. Mas essa Mas questão você da sente pressão psicológica, você dificuldade. tem que estar lá. Exatamente. Essa questão da pressão psicológica, a gente sofre desde o começo. E não é fácil. Você tem que estar ali 100%, tem que estar feliz com o que você está fazendo, tem que estar confiante. Sem confiança você não consegue nada. O Pérez não está mais nessa confiança toda, então, e o Max vem aí ganhando tudo. Então a confiança do Max está lá em cima. Você tirar a vitória de um piloto que está confiante, que está encaixado com a equipe, que tem o melhor carro, não tem, é muito difícil. É o cara que está confiante e que está bem. Você falando sobre a Fórmula 1 que você sempre tem que performar e tudo, né? Não tem espaço para você ir mais ou menos. Isso é uma das coisas que mais me impressiona no Max Verstappen. Porque você pega dos últimos 3 ou 4 finais de semana, foram dessa forma e me impressionou. Toda vez que ele vai para a pista, ele é o primeiro tempo. Mas assim, não tem nenhuma volta que ele não faça que ele não vai para a ponta da tabela. E aí fala assim, tá, meteu o melhor carro. Cara, mas não é assim. A volta de reconhecimento de pista dele, ela é a mais rápida de todo mundo. E ele não aceita se não for assim. A gente viu isso quando ele foi lá e parou sem necessidade para fazer a volta mais rápida. Ele não quer que o companheiro dele tenha uma pequena parcela de para cima dele ali, de sobressair em cima dele. Isso também faz parte da guerra psicológica que o companheiro de equipe faz contra o outro. Olha o Bortoleto aqui, é ele? Ó, o Bortoleto entrou aqui. Ô, Bortoleto, será que ele aceita vir para cá e Não bater um sei, papo com a gente? Vamos mas ver. falando um pouquinho do que você falou aí, é muito isso. Você imagina, eu sou o Pérez, vamos dar um exemplo assim, e eu tô em segundo na corrida, meu companheiro tá 20 e tantos segundos na frente, e ele bota um pneu para fazer a volta mais rápida que é minha. E eu não tenho essa oportunidade porque eu tenho 5, 6 pilotos ali em 10, 15 segundos que se eu errar, os caras vão chegar. Então, o cara ter essa sobra, tipo, não bate bem na cabeça, cara. Você, assim, eu sei porque eu já tive alguns companheiros andando na frente, eu sei como é que é. É sempre bom você estar na frente dos seus companheiros. Ó, Então, essa sobra é bom você ter, porque você demonstra isso para cima do seu companheiro e ele não vai tendo a mesma confiança que você. Você poder parar 20 segundos na frente é muita coisa. 20 segundos é muita coisa. Muita coisa. estão falando que o Bortoleto meteu o Miguel. O Bortoleto tá na Europa, ele deve estar tarde É, pra caramba para ele. é Eu não sei se ele tá ainda 4, na 5 horas. live, mas a gente já combinou.
Ô, Eduardo, abraço. A gente já combinou com o Bortoleto, ele, assim que der o intervalo dele lá da Europa, quando sair de Spa, ele vai estar aqui com a gente também. Mas é 1h16 aí. É, tá tarde Ó, já. ó, então fica marcado, viu, Bortoleto? Eu combinei com o Quick já. Mas é isso, cara. E assim, companheiro de equipe, eu não posso citar nome porque fechou, combinado. Eu sou amigo de todos os meus ex-companheiros de equipe. Então, eu não vou nem citar nome, mas tem companheiro, cara, é uma guerra. Você tá lá, você tem que sobressair em cima do cara. E aí você tem que ganhar a confiança da equipe para você, porque a equipe vai apostar em alguém. E quando você perde a confiança da equipe, assim, a equipe começa a acreditar mais, o cara acabou. Você não, é difícil, porque você vai ver sempre o engenheiro conversando mais com o seu companheiro. Então, é uma guerra psicológica, começa desde cedo, desde que a gente sai do kart, a gente já entende como é que funciona. Eu queria chegar mais cedo na pista, queria ir embora, só ir embora depois que meu companheiro fosse embora para falar que eu era o último, né? É a mesma coisa, eu Então, assim, sempre gosto de ficar o último a sair, olhar detalhe por detalhe, porque no final isso faz a diferença. A gente sabe que isso faz. Então, assim, se não fizer, pelo menos no psicológico dele, você vai quebrando o tipo, psicológico do companheiro. e dá um exemplo, tem que estar na pista 8, 7h40 eu tô lá, o cara chega às 8, pô, cheguei às 8, aqui pediu para chegar às 8, já tem o cara já tá aqui. Então isso faz diferença, né? Você ficar ali um tempinho a mais, isso mexe com o psicológico das pessoas. Então é uma guerra, né? É uma guerra psicológica. A gente sabe no automobilismo, a gente vive uma pressão maluca. Então a gente sabe ali, você que também que é piloto, tanto que isso é difícil, que a gente sofre com isso. E a gente aprende desde cedo. E aí me fala, quais são os seus planos? Hoje, lógico, você quer vencer, você quer ser campeão da Fórmula 4 espanhola. Você já tem alguma coisa em vista para o ano que vem? Cara, ainda 100% não posso falar muito porque que ainda não está decidido. Mas, claro, eu tento fazer, eu não gosto de focar muito, eu gosto de focar muito no que eu estou fazendo agora e assim que tudo estiver alinhado, que a gente já tem mais ou menos uma ideia, o campeonato está acabando, a gente começa a pensar nessas coisas do outro ano. A gente sabe que na Europa as coisas fecham muito rápido, então a gente tem que pensar nisso um pouco mais rápido, mas não tenho nada ainda 100% fechado, não tenho nada ainda assim que eu posso falar. Mais para frente, claro, quando eu tiver alguma coisa, eu dou um pouco mais de notícia, mas hoje não tem uma coisa assim que eu posso falar, ó, 100% confirmado que eu vou andar disso com tal equipe, ainda não tem nada disso. Mas a sua pretensão é seguir onde está dando certo com a MP. Já está pelo menos tendo conversa de, ó, tô indo bem Claro, aqui, reserva uma vaguinha ali para mim. exatamente. Conversa a gente tem com várias equipes, né? A gente está já conversando com algumas equipes, mas a gente não tem ainda nada 100% decidido. Ah, sensacional. Qual que é a próxima corrida? Cara, eu não sei a data certinho. A gente tem um break agora. Eu viajo só dia 25 de agosto para a Europa. A gente tem quase 2 meses. A gente volta com o treino oficial em Estoril. A corrida, o treino oficial em Jerez. A gente tem a corrida de Estoril e a corrida de Jerez. Eu não sei a data certinha, mas é daqui um mês e um pouquinho. Então a gente ainda tem um tempinho aqui no Brasil para dar uma descansada, ficar um pouquinho com a família antes de fazer um intensivão lá. Vou passar acho que 3 meses seguidos na Europa agora. E assim, para quem não acompanha, a Fórmula 4 espanhola, apesar dela se chamar F4 espanhola, ela roda a Europa ali, bastante pista. Qual foi a pista mais legal que você andou, assim? Eu imagino que seja Spa, até porque você venceu lá em Ó, Spa, minha mãe mas... mandou 2/9 a próxima Ah, corrida. Acho que minha mãe mandou aí no chat 22/9, acho que é a próxima corrida. aí, ó, É, obrigado. aí ela confirmou agora. Acabei de ler agora. Cara, você perguntou das pistas. Tem três pistas que me conquistaram bastante. Spa, claro, por ser Spa, fato. Eu acho que só isso aí já dá pra um É igual eu pouco. perguntei pro Dudu, Dudu, qual pista? Porque o Dudu falou que não conhece as pistas do Brasil, tá conhecendo agora com a história. Falei, qual pista mais gostou? Falei, é lógico, é Cascavel, ganhei lá. Exatamente. Cara, eu fiz o campeonato dos Emirados Árabes no começo do ano e andei em Abu Dhabi. Cara, a pista é sensacional. Aquela sessão ali do Imagina. hotel é muito, muito legal. Uma das pistas que marcou, assim, foi lá. Eu tive o meu melhor resultado dessa temporadinha que eu fiz lá das 2 etapas. Foi lá. Então, foi
foi uma das pistas que eu mais gosto. Estou com muita vontade de voltar lá. E, claro, Barcelona. Barcelona é a última coisa do nosso calendário. Eu testei lá ano passado com a MP, então, pista fantástica. A gente tem aquela Bonito, questão né? do O autódromo. muito. O desgaste dos pneus lá é muito grande. Então, aquela questão, aquele extra que o piloto faz, aquela diferença entra em jogo lá com essa questão do pneu. E agora, sem a chicane, É isso que eu acho que vai ficar mais ia legal ainda. perguntar. Vocês vão andar sem a chicane também, igual a Fórmula 1. Tem chicane também. Vai ficar mais legal ainda, duas curvas rápidas. Então, tudo que o piloto gosta é fazer uma curva ali rápido. Então, sem a chicane, acho que vai ficar mais legal ainda. Você sabe que na Fórmula 1, lá em Barcelona, quando tiraram a chicane, deu. Se eu não estiver enganado, acho que foram 90% das ultrapassagens foram na curva 1, porque tiraram a Exatamente, chicane. exatamente. A minha Perguntar, mãe agora tá te perguntando qual a sua idade. 16 anos. Fiz 16 agora em janeiro, agora não. Eu Faz já um vi tempo. uma, três pessoas elogiando a sua forma de falar, e realmente você é muito maduro para a sua idade. Acho que o Obrigado, automobilismo tá te ajudando muito nesse sentido, com obrigado. certeza. O automobilismo ele ensina bastante, bastante coisa pra gente aí desde menino, a gente pode falar assim, né? Desde os 8, 9 anos, porque a gente acaba tendo muita frustração. A gente tá ganhando uma corrida, a gente tem uma quebra. Ou você acaba batendo. Então a gente passa por isso muito cedo e acaba amadurecendo muito cedo. Isso Ó, o ajuda Enzo até pra vida. Elias tá aí com a gente. Abraço, Enzo. Guia muito. É, inclusive, a gente malha junto, eu e o Enzo, a gente faz uma preparação junto aqui em Brasília. Quando a gente encaixa as datas aqui, eu acabo indo muito para fora e ele tem as coisas da Stock Car. Então, quando a gente tá junto, a gente treina junto. Um querendo ganhar do outro ali, sabe? Na malhação, nas luzinhas. Então, é bom sempre ter uma competição. A gente tá junto aí quase todo dia. Mas falando um pouquinho do que eu tava falando, dessa coisa de amadurecer muito cedo, e acaba que isso ajuda para isso a gente na vida, né? Você acaba lidando com problemas muito mais fácil. Você não tem aquela coisa de não saber fazer, você tem que tratar com as pessoas desde muito cedo. Então isso acaba ajudando bastante. É, o automobilismo acho que deixa a gente um pouco mais racional, né, para lidar com os problemas, porque é o que você falou, desde 7 anos de idade, 6 anos de idade, quando o piloto começa ali no kart, você acaba se profissionalizando muito cedo. Então, eu passei por isso, imagino que você também passou, a gente acaba deixando um pouco a parte infantil ali da criança, e você começa a meio que viver uma profissão ali, né, de ter que performar, e aí você perde uma corrida por algum erro seu, ou quebra de equipamento, você tem que bola para frente, próxima corrida eu vou lá fazer melhor. Então, é uma sequência de frustração e levantar, cair, levantar, que acaba ajudando muito a gente nesse sentido, né? Exatamente, exatamente. Isso é triste pra gente que é piloto, a gente sabe tanto que é chato se acabar tendo uma frustração, mas isso faz parte do esporte, né? Uma das coisas que mais acontece é a gente perde muito mais do que a gente ganha. Então, se a gente for pegar o percentual, é muito mais perda do que vitória. Então, por isso que quando a gente ganha, a gente faz a festa toda. Exato. Ninguém sabe o que é vencer uma corrida, porque a gente lembra de toda a frustração que a gente passou, né? Exatamente. É tipo um alívio, tipo, nossa, tudo que eu trabalhei deu Ó, certo. o Fernando Galera tá aqui também. Galera correu comigo de Fórmula 3. Galera, você não é da sua geração, é da minha geração. A gente correu junto, acho que 2007 de Fórmula 3. É, o ano que eu nasci. É, tem bastante tempo. Estão Vai. falando que a próxima temporada de Drive to Survive vai ser brava. Cara, eu fiquei imaginando hoje, eu só pensava no Drive to Survive, com a notícia do De Vries saindo, do Ricardo entrando. Eu tô louco pra ver o que o De Vries vai falar. Eu procurei algum post dele, não achei nenhum hoje. Então vamos ver o que ele vai falar aí quando ele vai se pronunciar. Cara, ele deve estar numa deprê, porque a gente sabe que passou, provavelmente passou a chance dele. É, se ele tá Então, sendo fora assim, não é uma coisa muito boa. ó, antes da gente encerrar, eu queria, você que está na Europa vendo os pilotos de perto, eu sempre tenho essa curiosidade. Tem alguém que chama muita atenção, fala, cara, esse cara quando chegar lá, eu falo isso porque assim, meu companheiro de equipe de Fórmula 3, o Felipe Guimarães, na época, ele foi para a Europa e Felipe. oi? Felipe Guimarães é daqui de Brasília, Exato, acho. assim, A de gente Brasília. umas vezes aqui em Brasília, a gente acaba se encontrando no cartódromo algumas vezes. É, o Guimarães é rato. Aliás, ele tá morando agora em Goiânia, mas é É, rato de kart. Assim, hoje eu falo para ele, quando eu era companheiro de equipe dele, eu falo, não, você era meia boca no kart. Mas hoje eu falo para ele,
é um dos melhores kartistas que eu já vi pessoalmente. E Exatamente. o Guimarães me falou que ele viu o Verstappen em pista. Eu não vou lembrar qual categoria que ele andou com o Verstappen. Não sei se foi, sei lá, Fórmula 3, em algum lugar, Macau, sei lá. E ele falou, cara, eu vi ele andar, eu já vi que ele era diferente, porque tinha, acho que foi Zandvoort que ele andou lá. E aí ele falou, cara, eu vi ele fazendo uma curva lá que assim, todo mundo dava uma aliviadinha e ele entrava de pé embaixo, só ele fazia. Tem alguém que você vê que você fala, cara, esse cara, lógico, é companheiro de equipe, mas ele não deve falar, ou companheiro de equipe, né? É adversário, mas não deve falar português, ele não vai ver isso aqui depois. É, Mas tem alguém que chama atenção? cara, o nível da Europa é muito alto. A gente tem 5, 6, 7 pilotos ali que tem chance de ganhar a corrida, tem chance de chegar em algum lugar, tem chance de virar um baita piloto. Não vejo um que tem alguma aquela coisa assim, é todo mundo muito próximo, sabe? É aquela questão de meio décimo, um décimo que quem se preparou um pouco melhor, que quem achou aquele bumpzinho na pista que faz a diferença, acaba ganhando ou acaba ficando em segundo, sabe? Não tem uma pessoa que eu vejo que faz muita diferença, mas tem 5, 6, 7 pilotos, como eu falei, que tem ali potencial para ser um baita piloto no futuro. Inclusive você, né? Você que tem dominado a Fórmula 4 espanhola. É, Ó, todo mundo aí, ó, quem não segue o Pedro, passa a seguir. Vocês viram aí que entende muito, não só da Fórmula 1, como de automobilismo em geral. 16 anos apenas. Pedro, eu fico muito na torcida aqui. A gente se viu lá no Motorhome aquele dia lá da Stock em Goiânia. Acabou que a né? gente não se falou pessoalmente. Na próxima, eu quero te conhecer pessoalmente. E ó, rapidinho, antes da gente fechar, que vai dar uma hora, eu vou contar uma coisa legal que eu vou fazer, um projeto exclusivo aqui para quem ainda está aqui acompanhando a gente. Eu estou indo amanhã para acompanhar a Porsche Cup e vou voltar a guiar um carro. Não vou correr na Porsche Cup, mas vou levar alguns convidados para andar comigo guiando lá em Interlagos. E aí Volta você rápido. imagina, Pedro, eu fiquei 10 anos longe das pistas. E agora estou voltando dessa forma, né, com internet. E agora tendo a oportunidade de andar com um carro tipo um Porsche de novo em Interlagos. Você deve imaginar como que deve ser você ficar 10 anos sem andar no seu Fórmula para depois você andar de novo. É, imagino, eu quando já fico 2, 3 dias sem andar, já fico maluco. Então, é sempre bom estar guiando, mas vai ser bem legal. Acho que você vai gostar de voltar a andar. O Porsche é um carro muito bom. Tenho muita vontade de guiar esse carro, mas vamos ver para o futuro, mas deve ser bem legal. Não, fica nos Fórmulas. Mais para frente, lá para frente, quando você quiser sair da Fórmula 1, você vem fazer umas corridas aqui de Porsche Cup, de outras coisas, de estoque, quem sabe. Fechou, Mas então. nos Fórmulas que a gente quer te ver lá na Fórmula 1. Pode deixar. Fechou? Gente, obrigado por ter acompanhado até aqui. Vai estar disponível no meu Instagram, do Pedro também depois. E vou deixar lá no YouTube. Obrigado, viu, Pedro, pelo tempo. Valeu, obrigado pelo convite aí, foi maravilhoso. Valeu. Valeu, abraço.